Atendendo a alguns pedidos, nós a partir de hoje estaremos fazendo análise de diversas provas de concursos anteriores, tá? Desta vez para a Petrobras. Prova que foi realizada no ano de 2017, prova de número 7, para o cargo de técnico de manutenção júnior da área de mecânica. Essa prova é uma prova que eu classificaria dentro do nível técnico como mediana. Ela não foi uma prova tão complexa, porém o que reprovou a maioria dos candidatos não foi nem a parte específica, mas sim a parte de português e matemática, que veio um pouquinho rebuscada. Então, separando a prova, as questões em níveis em fáceis, medianas e difíceis, eu separei aí 20 questões fáceis, tá? 14 questões de nível médio, né, na complexidade, e 6 questões aí que eu classificaria como difíceis, tá? Dentro desse critério que eu estabeleci, tá? 6 questões ali seriam um pouquinho mais difíceis de você resolver, mas é nenhum bicho de 7 cabeças. Então vamos lá. Dentro dessas questões, dentro da prova, caíram 4 questões que eu classificaria como elemento de máquinas, 4 questões como resistência dos materiais, 2 questões de hidráulica e pneumática, 2 questões de processos de fabricação, 3 questões de metrologia, 2 de soldagem, 3 questões de desenho técnico, uma questão do sistema de ajuste e tolerância, 2 questões de manutenção, 5 questões de máquinas de fluxos, partes ali de equipamentos, tá? Uma questão de termodinâmica e máquinas térmicas, 2 questões de lubrificação e 2 questões de segurança do trabalho. E mais uma de eletricidade, 2 questões de ensaios não destrutivos e ensaios destrutivos e, por fim, 4 questões de materiais de construção. Então, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas é ideal para que tenhamos uma noção do que se é cobrado nos concursos. Então vamos lá. As questões fáceis, temos aí inicialmente a questão de número 24, tá? Que é uma questão aí falando sobre o diagrama tensão-deformação, lembrando que isso aí é um assunto muito recorrente nos concursos da área de mecânica, tanto para nível superior quanto para nível médio. É um assunto que você tem que saber, não tem jeito. Não é um assunto tão complexo assim, mas você tem que saber, tá? Então ele vai falar aí sobre a lei de Hooke e ele vai solicitar o seguinte: a lei de Hooke, né? Ela vai estar relacionada à proporcionalidade. Então, vai solicitar aí aonde está ocorrendo a lei de Hooke, né? Então, automaticamente, por definição, a lei de Hooke vai acontecer aí do ponto 0, que é o ponto inicial, ao ponto A, onde é uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação. Então, é uma questão fácil. Aí, essa segunda questão é um complemento da primeira, né? Então, ele vai solicitar o seguinte: uma vez que devemos considerar a curva mostrada na figura, ele vai querer saber o seguinte. Na verdade, ele não quer saber. Na verdade, ele vai fazer várias afirmações. Você vai precisar fazer um cálculo básico ali, né, de tensão, para ver se enquadra dentro das alternativas apresentadas. Então, é uma questão também bem simples. Se você conseguiu resolver a primeira, se você tem conhecimento da primeira, automaticamente você vai conseguir resolver a segunda. Já a questão de número 28, ele fala sobre um circuito pneumático bem básico aí, tá? Então também ele vai fazer algumas afirmações aí, e dentro dessas afirmações você vai ver os elementos correspondentes ali nesse circuito. Uma questão também bem simples aí de resolver. Já a questão de número 29, ele fala ali uma questão de processos de fabricação, e ele vai falar sobre o processo de conformação mecânica, né? Também é uma questão também
relativamente fácil, né? Basta apenas você ter um conhecimento aí de processos de fabricação. A questão de número 30, né? Agora ele está falando sobre um circuito hidráulico também, um circuito hidráulico básico aí, bem basicão mesmo, sem maiores problemas, você consegue resolver essa questão, se tiver uma noção ali de hidráulica e pneumática básica. A questão de número 31, né, que é uma questão que eu achei mal formulada, mas não é um bicho de 7 cabeças, dá para você resolver por eliminação. Tá? Então, boa parte dessas provas, principalmente da Petrobras, por mais que você não tenha domínio de um determinado assunto, dá para você resolver por eliminação. Tá? Você ali de cara consegue eliminar umas 2 a 3 questões ali, né, que estão fora completamente do contexto, você consegue eliminar e vai ficar ali para você 2 alternativas ali para você pensar um pouquinho e conseguir chegar ao resultado final. É bem comum isso, tá? Então vamos lá, a questão de número 33 é uma questão aí de simbologia de soldagens. Também, se você tiver ali um conhecimento básico ali de simbologia de soldagem, você consegue resolver essa questão sem maiores problemas. A questão 34, uma questão recorrente, sempre cai, tá? Questão aí de leitura em paquímetro. Então tem que saber, não tem jeito, sempre cai. Então, se você tiver um domínio nisso aí, já é uma questão já que já vai ser ganha por você, tá? Sempre cai. Questão número 35, uma questão aí de desenho técnico, dá também para fazer por eliminação. Assim como a questão de número 36, também uma questão de desenho técnico, você vai estabelecer uma relação entre as figuras, tá? E seus cortes. Também dá para fazer por eliminação. A questão de número 37, também uma questão de desenho técnico, falando sobre linhas, também sem maiores problemas, sem maiores complicadores. A questão de número 42, né? É uma questão fácil, mas obviamente vai ter mais facilidade para quem ou trabalha com isso, né? Ou trabalha nessa área, ou então tá em dia com a sua leitura, tá? Vai falar aí sobre os meios, né, que você utiliza ali dentro da manutenção para identificar problemas. Assim também como a questão 49, né? O pessoal mais associado à manutenção não tem maiores problemas com isso aí. Mas se você não teve contato com manutenção propriamente dita, você também consegue resolver esse problema aí por eliminação. Já a questão de número 50 é uma questão aí da parte de lubrificação, né? Também é uma questão bem conceitual, tá bem lá na parte de lubrificação básica, quando você começa a ler ali as terminologias, também você não tem maiores problemas de resolver esse tipo de questão. Então assim também como a questão 51, que é uma questão lá de segurança do trabalho, né, falando sobre os riscos ocupacionais. Assim também como a questão 52, também é uma questão de segurança do trabalho. E já a questão 57 está falando sobre ensaios, né? Estão falando ali sobre o diagrama tensão-deformação. Também é uma questão relativamente fácil, não tem maiores problemas. Questão 58 também falando sobre ensaios não destrutivos, tá? E é bem interessante que ele fala o seguinte, que é usado em materiais magnéticos e não magnéticos, sendo também aplicado em cerâmica vitrificada, vidro e plástico. Então, só por esse conceito você já consegue eliminar bastantes alternativas que lhe são apresentadas, tá? Então, a questão 59 é uma questão de materiais, uma questão também fácil, dá para você fazer por eliminação sem maiores problemas. E a questão de número 60, que é a última questão, uma questão aí de processo de soldagem, tá? Uma questão também relativamente fácil. Se você tiver o conhecimento aí do processo TIG, que é tungstênio inerte gás, você consegue resolver sem problema também essa questão. Aí já partimos para as questões que nós classificamos aqui como mediana dentro dessa prova, tá? Essa prova, lembrando novamente que ela não foi uma prova tão complexa,
Mas dentro dessa prova aqui, essas questões aqui são que nós classificamos como mediana, porque você vai perder um pouquinho mais de tempo para fazer o cálculo ali, mas nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Dá para fazer, mas você vai requerer um pouquinho mais de atenção para fazer. Temos uma questão de relação de transmissão aí entre engrenagens. E a questão 22 também, que vai estabelecer ali uma relação entre os torques. E a questão 23 também vai falar sobre engrenagem. Então, essas questões são medianas, porque não dá para você resolver de cara, né? Você vai perder um tempinho para resolver esse tipo de questão. Então, temos aí a questão de metrologia, né? Que vai falar sobre erro sistemático, tá? Então, tem que estar com esse conceito em mente para você conseguir fazer essa questão. Vai perder um tempinho aí, mas você consegue resolver sem maiores problemas. Temos aí também uma questão que fala ali do sistema de ajuste de tolerância ali, para você também conseguir resolver. Vai perder um tempinho ali fazendo as continhas ali, mas nenhum bicho de 7 cabeças. Já temos a questão 39, que é uma questão conceitual de metrologia, tá? Tem que estar com todos esses conceitos aí em mente, tem que ter gravado isso, não tem jeito, né? Eu sei que para quem não trabalha em laboratório, quem não trabalha com isso, é mais difícil gravar isso, uma vez que normalmente você pega esses assuntos para estudar para um concurso, né? Uma vez que você não usa isso constantemente. Agora, o pessoal que trabalha com isso constantemente ali no laboratório resolve esse tipo de questão com mais facilidade. Então, essa questão 39 é parte de gravar e decorar mesmo, não tem jeito. Né? A questão 41 aí, pessoal que trabalha com manutenção também não tem problema de resolver isso. Não é uma questão tão complexa, mas consegue visualizar isso de melhor maneira quem trabalha com isso. A questão 43 aí já é uma parte de máquinas e equipamentos, ali, parte de máquinas de fluxos, né? Falando sobre compressores. Né? Tem que ter um conhecimento sobre esses equipamentos. Já a questão 44 aí falando sobre motor de combustão interna, né? Tá ali tem um envolvimento ali com parte termodinâmica e máquinas térmicas. A questão 45, ele vai solicitar o rendimento mecânico, né? Hidráulico e total de bombas, né? Ele vai falar que é estabelecido entre relações. Então, ele está pedindo o rendimento mecânico estabelecido por qual relação, né? Então, também tem que ter esse conhecimento aí. Já a questão 48, ele também vai falar sobre compressores. Tem que ter um conhecimento um pouco aprofundado sobre máquinas de fluxos, né? Já a questão 53 não é uma questão tão complexa, mas dentro dessa prova eu classifiquei como mediana, que é ali um circuito básico ali, né? E ele fala que o resistor está em série, enfim, é um cálculo básico ali de eletricidade básica, tá? Parte de tratamentos térmicos, né? Ele vai falar sobre o tratamento de recozimento. Não é um assunto tão complexo assim, pelo contrário, mas você vai ter que ter um conhecimento ali sobre tratamentos térmicos, tá? Esse assunto você vai encontrar dentro do Chiaverini, tá? Então, para quem está ingressando nessa área aí, tem que ter esse conhecimento, tá? Dentro ali do Chiaverini, os 3 volumes, falando sobre materiais de construção e processos de fabricação também. Já a questão 56, ele vai citar alguns materiais ali, né, nas alternativas, e ele pergunta qual desses materiais é classificado como material cerâmico, tá? Então, as questões que eu classifiquei como difíceis dentro desta prova, temos aí a questão de número 26, que vai falar sobre a linha neutra, assunto de resistência dos materiais, tá? Também a definição não é um assunto complexo, mas dentro dessa prova eu classifiquei como sim. Temos aí uma questão de elementos de máquinas que você precisaria lembrar da fórmula ali para calcular essa mola aí, tá? Então isso eu achei um pouquinho chatinho essa questão, porque você teria que lembrar da fórmula. Agora a questão 46 é uma questão um pouco mais
complexa para quem só estudou no nível técnico, tá? Porque alguns desses assuntos não são abordados de maneira mais aprofundada no nível técnico. Normalmente você vê isso no nível superior. E é interessante ressaltar o seguinte, para quem está se preparando aí para a prova da Petrobras, que a prova é de nível médio, né, técnico, só que muitos assuntos normalmente você só vê em engenharia, tá? Então só um toque aí para você ficar esperto aí para os concursos da Petrobras. É nível médio, mas boa parte do conteúdo cobrado por eles você só vê em nível superior, tá? Então essa questão é uma questão que eu achei um pouco pesada para nível técnico, tá? Mas é a maneira que eles acham, que eles cobram ali para fazer a separação ali do joio e do trigo. Temos aí a questão de número 27, também uma questão de resistência de materiais aí, né? Onde nós temos um eixo aí que possui diâmetros distintos aí. O diâmetro na seção central dele é menor do que nas extremidades. Então ele vai pedir aí aonde está sendo aplicada a maior tensão cisalhante. Também questão conceitual, mas você também tem que ter em mente a fórmula de tensão que é aplicada em eixos, tá? A tensão de cisalhamento aplicada a eixos. E temos aí também uma questão de máquinas de fluxos, tá? Que é uma questão também um pouquinho chatinha para você resolver. Você tem que ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado lá em máquina de fluxos para conseguir resolver. E temos aí a questão 54, que eu acho uma questão bem chata de resolver, porque você tem pouco material desse disponível, né? Que é a parte ali de metalografia. Você não encontra tanto material disponível assim, nem na internet você encontra. Então, normalmente tem mais facilidade de resolver esse tipo de questão quem trabalha com laboratório, quem trabalha com esse tipo de análise, né? Então, você saber ali quando o Nital, o Prical, o Picral, o Klein, o Berea, o Vilela são aplicados, então é um pouquinho complicado, porque existe uma tabela, né, onde ele se relaciona a porcentagem desses reagentes para você constatar ou detectar uma determinada microestrutura. Então, tipo assim, você não acha com tanta facilidade esse material, tá? Então essa questão eu classificaria como um pouquinho chatinha por causa disso. E não é tão recorrente assim nos concursos públicos. De um tempo para cá a Petrobras tem cobrado isso, mas não é tão recorrente assim. Então, consequentemente, o cara não perde muito tempo estudando sobre isso, né? Então, quando cai uma questão dessa, normalmente vai no chute mesmo. Pessoal, se você gostou, entendeu? Você consegue acompanhar no nosso lá na nossa playlist, no nosso canal, mais conteúdo sobre resoluções de diversas questões de diversas bancas, tá bom? Então eu gostaria de deixar um forte abraço aí para vocês. Se você gostou, entendeu, curte, comente, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like e também ativar as notificações para que assim que postarmos novos vídeos você seja notificado pelo YouTube, tá bom? Então um forte abraço e até a próxima.